Tu conhece o filme Bom Menino? Esse filme desse ano, 2025, escrito e dirigido por Ben Lionbert, ele vai estrear no dia 30 de outubro aí em todos os cinemas aqui no Brasil. E ele é um terror barra suspense, né? Que conta através da visão de um cachorrinho, esse cachorrinho da imagem aí, o Indy, né? É tudo sob a visão dele. As sensações de uma casa mal assombrada por uma entidade, né? E a visão do Indy sentindo, né, todas essas presenças, todas as movimentações nessa casa. O Indy, que é um cãozinho apaixonado, muito fiel, dedicado ao dono dele, o Todd, que está muito doente, né? Enquanto o Todd parece não perceber tudo isso, né, porque ele está muito debilitado, o Indy ele sente todas as sensações, né? Ele sente as presenças e é através do olhar dele que a gente acompanha todo esse suspense. Essa entidade que ela atormenta aí a casa, né, uma casa de campo que eles vão, né, a casa de campo do avô do Todd, que eles vão para lá depois que o avô dele falece, né? Essa entidade, ela tem diversos. O diretor ele deixou uma forma assim para que você pudesse deduzir o que possa ser essa entidade, né? Existem algumas versões do filme, eu tenho a minha acho que muita gente vai ter a sua aí, se realmente que pode ser, né, o final, até porque o filme foi feito exatamente para isso, para diversas deduções, porque já que é feito sob o olhar do Indy, né, a gente só pode sentir o que o cachorrinho sente, né? A gente só pode enxergar o que ele enxerga e ter as percepções que ele consegue passar para o filme. O filme ele fala sobre luto, né, sobre a perda, sobre a questão de você ter que seguir em frente. Apesar de ser um filme de terror, de suspense, ele tem uma mensagem muito bonita, muito comovente, né? Principalmente visto aí pelo olhar de um animalzinho de estimação, que o maior medo, né, é perder o seu tutor, né, perder o seu lar. É muito bonito, né? Você tem toda aquela tensão do filme, né? Todo aquele terror, mas você também consegue sentir ali o que se passa um pouco na cabeça do Indy, né? Tudo que ele está vivendo ali com a doença do tutor e tudo mais. E o filme, ele, desde que estreou agora no começo de outubro, ele foi um grande sucesso, né? Ele estreou primeiro lá nos Estados Unidos com uma bilheteria de mais de 2 milhões. No primeiro final de semana de outubro, ele já era a nona posição. E esse projeto ele começou sendo apenas um projeto para uma plataforma de stream, que era a Shudder. E eles, né, resolveram colocar lá. Só que viralizou, né? Teve mais de 100 milhões de visualizações, tanto no pôster como no trailer. E eles decidiram abrir aí para várias outras salas de cinema, né, e expandir esse projeto. O cãozinho, o Indy, ele é o cãozinho do próprio diretor, né, do Ben. E ele e a esposa dele, o Ben, né, e a esposa dele que trabalha na produção, eles treinaram o Indy por 3 anos. Eles transformaram a casa dele no set de gravações. E o Ben falou que a ideia surgiu porque ele falou que os bichos de estimação, eles sentem muito, né? Os bichos, em geral, eles sentem muito, eles têm muito aquela questão do sexto sentido. E ele falou que quem nunca teve um bichinho, né, que pegou ele latindo ou miando para um canto específico, né, ou olhando para um canto específico, fazendo algum som para um canto específico, e você olhava ali e não tinha nada, né? E muitas vezes os cães fazem isso, eles olham para o nada, ficam ali fixamente, né, observando ou ficam latindo. Aqui em casa a gente tem uns gatinhos, eles fazem isso direto, né? Aqui e acolá eles estão olhando para um canto, determinado local, acompanhando com o olhar, né? E ele falou que ele quis expandir essa sensação aí para um filme de terror. E o diretor da Shudder, né? Da Shudder não, aliás, do estúdio que produziu o filme, que é o IFC, o Scott, ele falou que o Indy ele consegue realmente passar essa sensação de tensão, de terror, né? Até muitas vezes melhor do que vários outros atores conseguem, né? Ele falou que o cãozinho é brilhante, assim, foi perfeita a atuação dele. E realmente, né? É maravilhoso a gente ver realmente a entrega do cãozinho, né? Mesmo que ele não seja um cão profissional, ator, né? Ele era apenas um cãozinho de guarda da casa que os donos resolveram treinar. Ele conseguiu realmente fazer tudo aquilo, né, para o qual ele foi treinado. E o filme, eu vou contar um pouco para vocês. O filme ele começa com mostrando o Todd, né, que é o tutor
do Indy. O Todd, ele sofre tipo uma convulsão, né? Ele tá doente, e o que deu a entender no filme é que ele tem câncer. E ele tá lá, né? Muito debilitado e tudo. E ele resolve ir pra casa de campo, que era do avô dele, que o avô dele faleceu há pouco tempo. Então ele vai pra lá passar um tempo. O Todd, ele tem uma irmã, né? E a irmã dele é muito preocupada com ele. A irmã dele não queria que ele fosse pra essa casa de campo, porque qualquer coisa que acontecesse, ele tava longe, né? Pra poder voltar e tudo. Mas mesmo assim ele vai ficar lá um tempo junto com o Indy, né? O Indy, o cão fiel aí, né? Seu verdadeiro escudeiro e tudo mais. E aí eles vão para essa casa de praia e quando chega para casa de praia, não, essa casa de campo. E quando chega na casa de campo, o Indy ele começa a sentir, né, algumas coisas. Logo quando ele chega lá, ele já olha para o fundo do carro e sente que tem alguém observando ele. E daí em diante ele vai, né, se, manifestando aí diversas atenções para todos os lugares da casa. Ele consegue ouvir passos, ele ouve alguns sons, né? Ele consegue enxergar uma certa entidade, né? Uma entidade que está sempre negra, é, tipo como se ela tivesse com lama por cima dela, né? Algo assim monstruoso. E ele fica sem entender o que é aquilo, né? Ele tenta defender ali o dono de todo aquele perigo, tentar tirar ele de lá e tudo mais. E a gente vai acompanhando toda essa tensão, né, durante o filme, do Indy tentando ali alertar o dono, né, o Todd, desesperadamente, e o Todd muitas vezes sem entender, porque ele parece não perceber nada ao redor dele, né? Tudo parece que está somente sob a visão do Indy. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.